E aí pessoal, professor Gessé Novoz aqui. Hoje vamos trazer uma aplicação sobre leis ponderais, a lei de Lavoisier, que trata da conservação das massas, né? Ou lei de conservação das massas, lei de Lavoisier, dá no mesmo, tá? A gente está estudando aí a introdução ao cálculo estequiométrico 1, tá? A gente vai dividir em duas partes, e toda vez que eu trouxer uma teoria, eu vou trazer uma aplicação junto para que a gente possa aplicar e ficar mais concretizado o conhecimento. Então, lembrando, né, conservação das massas em um sistema fechado, a soma das massas dos meus reagentes é igual à soma das massas dos meus produtos, tá? O que eu tenho antes da reação, eu também tenho que ter depois no meu sistema fechado. Isso acontece na transformação química, a gente aplicou isso também na lei de Dalton, tá? Então, eu trago aqui essa reação bem bacana, né, que é o clorato de potássio, KClO3 sólido, 2 mols dele produz, né, o que eu tenho antes da setinha reagente, o que eu tenho depois é produto. Produz 2 mols de cloreto de potássio, que é o KCl sólido, e gás oxigênio. Tá? Então essa é uma reação para a obtenção de gás oxigênio. E esse sal, né, que é o cloreto de potássio, que é uma reação de decomposição. Então o que eu trago para vocês aqui como alternativa? Eu falo o seguinte, como aplicação. A decomposição de 250 gramas de KClO3, justamente essa decomposição que está acontecendo, se eu usar 245 gramas, produz 149 gramas de KCl. Ele já afirmou isso. Já tem uma quantidade de KCl que eu produzi. Aí ele fala, qual é a massa de oxigênio produzida? Né? Então a gente aplicando aqui a conservação das massas é bem simples. Deixa eu trazer para vocês aqui de novo a reação química e mostrar. Então ele fala o seguinte. Aqui, tá? No início eu tenho 200. Deixa eu voltar aqui rapidão. Pegar o pincel, isso. 245 gramas desse material. E aí ele afirma que depois que a reação acontece, eu já tenho aqui 149 gramas, tá, de KCl. Aí ele quer saber qual é a massa de oxigênio produzida. Eu não vou precisar fazer a relação em mols, né? 2 mols aqui, produzindo 2 mols de KCl e oxigênio. Porque eu posso aplicar simplesmente a conservação das massas. Que diz o seguinte, ó, a soma das massas dos meus reagentes, que é o que eu tenho antes aqui, é igual à soma da massa dos meus produtos. Então, se eu tenho antes da reação 245 gramas, e considerando esse sistema fechado, tá? E depois que a reação acontece, eu vou ter que ter 245 gramas. Então, como eu já produzi 149 gramas de KCl, o que resta para os 245 gramas do total vai ser a minha massa de oxigênio. Então, eu pego, tá, esses 245 gramas e subtraio dos 149 que eu já produzi. Então, no total, vou botar aqui em outra cor para a gente, vai dar um total de 96 gramas, tá? Aqui de oxigênio. Então é bem simples, é um cálculo que você pode fazer até de cabeça, tá? Então você faz a subtração e chega até o valor final. Tranquilo? Então a gente tem aqui 96 gramas de oxigênio sendo produzida. Então, se eu somar 149 mais 96, eu vou chegar, tá, no valor total de 245, porque o que eu tenho antes eu vou ter que ter depois. Quem assistiu a aula teórica que eu postei alguns minutos atrás, tá, vai ficar inteirado disso, mas como eu trouxe aqui como revisão também, é só a gente fazer essa soma, né? A gente pega a subtração também do total que eu tenho antes com o que eu já produzi, e aí é bem simples essa aplicação. Agora, para a gente poder fazer um aprofundamento, eu trouxe aqui mais uma pergunta sobre esse processo reacional da decomposição do clorato de potássio. Clorato de potássio, sim, tá aqui. Se quisermos obter 48 gramas de oxigênio, que massa de KClO3 deverá ser usada? A gente viu agora há pouco, né, que na reação, na primeira parte da pergunta, ele colocou 245 gramas, tá? Produzindo 149, certo? E gerando, né, também 96 gramas, tá? 96 gramas.
A gente viu isso porque a gente fez aqui o cálculo, né, estequiométricozinho. A gente fez a subtração do que eu tinha antes com o que eu já tinha produzido e chegamos a 96 gramas. Agora, ele pergunta assim, eu não quero mais 96 gramas de oxigênio sendo produzido, eu quero 48 gramas de oxigênio, tá? E aí, o que eu vou fazer, né? O que eu posso analisar aqui nesse processo? Então, eu posso usar da seguinte forma, ter um método bem simples. Eu vejo que 48, tá? Ele é a metade de 96, tá? Então aqui eu não queria produzir mais 96, eu queria produzir quanto? 48 gramas, tá? 48 gramas. Que massa de KClO3 deverá ser usada? Então, o que eu posso aplicar aqui na conservação das massas? Isso daqui seria a aplicação da lei das proporções constante ou lei de Proust. Mas como pelo raciocínio aqui eu vejo que eu estou usando metade, eu estou produzindo só metade do meu oxigênio. Então, consequentemente aqui, eu também vou usar metade dos meus reagentes. Eu vou escrever aqui bonitinho para vocês. Então, seguindo esse raciocínio, escrevendo aqui bem legal para que a gente possa entender, se eu quero produzir metade do oxigênio, tá? Eu vou ter que usar metade aqui no início da minha reação do que eu tinha no início. Então, a metade de 245, né? Eu vou botar aqui, ó, divisão por 2, tá? Que é a metade. Eu vou ter 122,5 gramas, tá? 122,5 gramas, que é justamente a metade de 245. Consequentemente, aqui de KCl, né, de cloreto de potássio, que eu ia produzir, seria também a metade, seria apenas 74,5, se no caso essa fosse a pergunta. Na pergunta ele quer saber a massa de KClO3 que deverá ser usada. Então, eu analiso bem, tá, o que está se pedindo. Como eu vi que aqui é a metade, ficou legal, tá? Mas se não fosse, você poderia também fazer uma regra de 3, tá? Eu vou colocar aqui em preto para que a gente possa analisar, uma observação, tá? Imagine que qualquer outra massa poderia ser usada aqui, né? Um número que não fosse a metade. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó, uma regra de 3, 245 gramas, opa, deixa eu apagar aqui rapidão, 245 gramas, tá? 245 gramas, produziram lá, que a gente viu na primeira pergunta, 96 gramas de oxigênio, tá? Então, se eu quisesse 48 gramas aqui para ser produzida, eu iria ter uma massa X. Se eu fizer essa regra de 3 aqui, esse X aqui também vai dar exatamente 122,5. Você pode até confirmar aí nos seus cálculos, tá? Então, essa é uma forma de você fazer esse tipo de cálculo químico. É bem simples, é bem interessante, é bem legal, tá? Não. Às vezes você se chega com uma pergunta como essa, às vezes fica perdido. Mas é bem simples. Tenta analisar a proporção aqui dos números que ele te dá, das quantidades de massa que ele te dá. Porque o que tu tem antes, tu vai ter que ter depois. Então, tu sempre tem que usar essa relação. Qualquer coisa você sai por essa saída aqui, tá bom? Pela regra de 3, pela proporção. Quando entrar na proporção em quantidade de matérias, aí já é uma coisinha mais diferente, porque você vai ter que fazer alguns outros detalhes, tá? Tem que analisar alguns outros detalhes. Então, é dessa forma. Se você conseguiu fazer de outra forma, com outro raciocínio, me diga aí, tá? Para que a gente possa discutir nossos conhecimentos, que a gente possa compartilhar nossos conhecimentos sobre estequiometria. Então, próxima aula a gente vai abordar lei das proporções constantes ou lei de Proust, tá? Para que a gente possa fazer isso aqui também de forma mais efetiva ainda. A gente vai ter mais recursos para poder ter essas saídas nesses problemas químicos, tá certo? Então, forte abraço e até a próxima aplicação.